O Partido Comunista Haitiano foi fundado no contexto de 32 e 34. Até porque o primeiro documento produzido por esse partido é considerado o manifesto do Partido Comunista Haitiano. Não tem esse título, no Haiti é considerado assim, mas o título é uma análise esquemática. É uma análise que o partido fez, sobretudo o fundador do partido, que era um jovem que acabava de concluir os seus estudos de agronomia na Bélgica, que regressou ao Haiti. Porque teve os contatos com o comunismo lá na Europa e voltou para o Haiti e fundou o partido. Mas depois o partido foi rachado em vários grupos que formam outros partidos. Com a ditadura, os partidos que saíram do primeiro partido rachado entenderam a dificuldade de ter um funcionamento aberto, que passa a funcionar na clandestinidade, tomaram a iniciativa de reunir o partido, reformar um novo partido. E ali eles formaram um novo partido que ficou conhecido como o Partido Unificado, Partido Unificado do Comunismo Haitiano. O PUCH, o nome, P-U-C-H. A partir desse momento, o Papadoc passou a ter dor de cabeça. Porque o Partido Comunista Haitiano, na época, era considerado o maior da América Latina. Eles eram de origem trotskista, seguiam de Moscou, como é que é? Eles tinham uma ligação muito forte com Moscou na época. O próprio dirigente, o fundador do partido, tinha muita ligação com Moscou. Na clandestinidade, para resistir à ditadura, o Partido Comunista se reunificou. Em 68, fizeram a reunificação, o Partido Unificado dos Comunistas Haitianos, e a partir desse momento, o Papadoc começou a perder sono, a ter dor de cabeça, para saber o que fazer com essa oposição que ele não aguentava. E ele recebeu uma ajuda muito importante para ele na época, que era uma ajuda vindo da CIA, CIA, não sei o que vocês preferem. Eu prefiro de falar CIA, porque fica mais fácil. Que introduziram, o Divali e a CIA, conseguiram introduzir, infiltrar, eu acho que é a palavra certa, infiltrar na comissão militar do Partido Comunista um agente. É um nome que eu não gosto de falar, porque o cara tem o mesmo nome que eu. Ele chama Frank Salem. Ele se infiltrou na comissão militar do... Ele era haitiano. Disse que ele tinha dupla nacionalidade. E ele conseguiu se infiltrar na comissão militar do partido. E em 69, enquanto o partido estava em congresso, clandestinidade, a liderança do partido estava em congresso, os Totomacut e o próprio exército foi para o lugar e, de acordo com o jornal Miami Herald, eles mataram mais de 200 militantes comunistas no mesmo dia. E é preciso entender que não era apenas militantes, mas era a liderança do Partido Comunista. Isso criou no Haiti um vazio do ponto de vista da militância radical, da militância anticapitalista revolucionária. Até porque, na década de 70, a partir do momento que o Jimmy Carter se elegeu presidente dos Estados Unidos, em 76, ele começou a promover a democratização,
da região, porque uma região de todos os países tinham o seu ditador. O Brasil tinha o seu também, a sua ditadura. O Haiti tinha o Papadoc, o que já tinha falecido. Era substituído pelo Baby Doc, o filho dele, com apenas 19 anos. Mas o Jimmy Carter começou a fazer a promoção dos direitos humanos, da democratização, da liberalização econômica. E aí começou a surgir uma oposição também no Haiti para pedir mais liberdade, um pouco de liberdade. Então, é interessante a gente perceber que a partir deste momento, a oposição à ditadura no Haiti se deu em torno de dois eixos. Do ponto de vista político, direitos humanos, e do ponto de vista econômico, liberalização do país. E é em torno desses dois eixos que os partidos políticos começaram a se organizarem. As organizações de direitos humanos, foi criada na época a Liga Haitiana dos Direitos Humanos, o Jimmy Carter fazia a promoção dos direitos humanos. E a própria mídia haitiana começava a repercutir as ideias de Jimmy Carter. Aproveitava para fazer uma oposição à ditadura. E isso que levou até o ano 86, quando o ditador fugiu, foi para o exílio na França, ficou 25 anos lá. Em 2011 ele voltou para o Haiti. Hoje ele está mais livre no Haiti do que eu. Então, a ditadura caiu no Haiti. Na minha análise, isso que é uma discussão hoje no Haiti, porque a esquerda haitiana acho que considera isso como uma das suas conquistas, de ter conseguido derrotar a ditadura. Mas minha tendência é concordar com uma análise que eu li de um autor haitiano, numa revista, do qual eu fazia parte, essa revista não existe mais, onde o título da matéria que ele publicou, o nome é Zila Limba, o nome do autor, Zila Lemba, e o título da matéria que ele publicou foi 7 de fevereiro de 1986, que é a data da saída da ditadura, é uma grande mentira. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu no Haiti é que essa oposição que se deu um empate na clandestinidade a partir do ano 80, quando o Reagan se elegeu, porque o Jimmy Carter, durante os 4 anos de Jimmy Carter, a oposição tinha mais liberdade. A partir da eleição do republicano Ronald Reagan, voltou para a clandestinidade. E essa oposição que trabalhava na clandestinidade, as organizações sociais, populares, etc., lutavam, mas, na verdade, na avaliação desse outro que eu citei, e na minha avaliação também, o que aconteceu, na verdade, foi que, a partir desse momento, o imperialismo não precisava mais de regimes ditatoriais. Precisava liberalizar a região. E liberalização não combina com ditadura. Ditadura não aceita a liberalização. Porque a liberalização econômica e a liberdade política são duas faces de uma mesma moeda. Sim. A democracia seria a expressão política do capital que se liberaliza no... Então, a ditadura não aceitava essa democratização, precisava tirar a ditadura para facilitar a liberalização econômica, certo, e dar a contrapartida que é a liberdade política de fazer eleições, de eleger, de reproduzir mais do mesmo. Quer dizer, de dar possibilidade para que novas figuras se apresentem como gestores do capital, porque nenhum deles é contra o capital. Mas precisava disso, e a ditadura não permitia. Então, por isso que, sem nenhuma luta, o ditador só tinha algumas manifestações nas ruas,
muito mais fracos do que está tendo hoje. E o ditador saiu. Na minha avaliação, ele não saiu porque tinha as manifestações. Foram apenas um contexto para ele sair. Mas ele saiu porque o próprio imperialismo não queria mais ter ditadura. E a partir desse momento, o movimento popular, o movimento social, de modo geral, saiu da clandestinidade para agora se apresentar publicamente. Só que os militantes eu diria, mais radicais, entenderam que, na verdade, o que terminava, o que caía era apenas o ditador, mas não a ditadura. Porque o ditador saiu, mas quem tomava conta do país era um Conselho Nacional de Governo, CNG, Conselho Nacional de Governo, formado somente por generais. 3 generais que dirigiam um Conselho Nacional de Governo. E o Exército era o principal apoio da ditadura, junto com o Sultan Makuta. Então o povo entendeu, aí não, acabou a ditadura não. E a expressão da língua crioula, a língua nacional do Haiti, para traduzir esse sentimento, ela raché manioc. Raché é desenraizar, manioc é mandioca. Desenraizar a mandioca. Quer dizer, tem que tirar as raízes para que a mandioca não se reproduza mais. Tem que ser radical. Tem que ser radical. E aí, as lideranças no período falaram, não, vamos desenraizar a mandioca nas eleições. Raché manioc na eleição. A expressão haitiana. Desenraizar a mandioca nas eleições. A liderança na época era, sobretudo, um padre, que todo mundo chamava de Padre Adrien, o nome dele é Adrien, Pé Adrien, que tinha como seu assessor o René Préval, que se tornou presidente do Haiti 2 vezes depois, 2 vezes, em 96 até 2001, depois de 2006 até 2011, quer dizer, recentemente. Se tornou presidente 2 vezes. Eles que falavam, não, vamos desenraizar a mandioca nas eleições. Quer dizer, eles orientaram as energias populares que estavam na rua para as urnas, para as eleições. Desnortearam totalmente o movimento.